Olá, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, dando continuidade à nossa última aula sobre linking words ou conectivos, também chamados de discourse markers ou marcadores do discurso, eu gostaria de responder junto com vocês as questões que estão lá na página 539 do segundo módulo da nossa apostila de inglês, tudo bem? E o que a questão número 4 diz? Encontre no título e no corpo do texto 4, que é esse texto que está aqui do lado direito da tela, os grupos nominais ou sintagmas nominais equivalentes às traduções a seguir. Letra A, divisão de trabalho. Essa já está lá no título do texto, que é Division of Labor. Percebam que, como nesse exemplo de sintagma nominal a gente encontra uma preposição of, o núcleo é a palavra que a precede. Portanto, division. O que é dito sobre essa divisão? É qualquer tipo de divisão? Não. Divisão do trabalho. Letra B. Sucesso econômico da indústria. Já está lá na primeira sentença do primeiro parágrafo, que é the economic success of industry. Novamente, como temos uma preposição, o núcleo, ou a palavra mais importante do sintagma nominal, é a palavra que vem antes dela, success. E letra C, estes esforços, a gente encontra lá no início do último parágrafo, no sintagma these efforts, que provavelmente, como o pronome demonstrativo these denota, se refere a informações que vêm no parágrafo anterior. Questão número 5 do Enem 2016. Questões como o papel de homens e mulheres na sociedade contemporânea vêm sendo debatidas de diferentes pontos de vista, influenciados por valores culturais específicos de cada sociedade. No caso das Ilhas Maurício, esses valores sustentam a tomada de decisão em torno da letra A, importância do reconhecimento da presença feminina na estrutura familiar. Bom, de fato, num primeiro momento, quando a gente lê essa opção, ela parece fazer sentido, mas não há nenhuma menção a esse fato no corpo do texto. O máximo que o texto afirma é que women are the traditional homekeepers of a society, que são as mulheres que normalmente cuidam da casa na nossa sociedade, mas não há nenhuma menção a estruturas familiares. Letra B. Manutenção da igualdade de gênero entre mulheres e homens no trabalho. Por que essa opção não está correta? Porque o máximo que o texto afirma é que o mercado de trabalho, the workplace, mudou tão logo as mulheres adentraram a força de trabalho, como demonstra o trecho Women joined the workforce. Letra C. Proteção legal da mulher contra atos discriminatórios. Por que a letra C faz sentido? Por conta do trecho que diz o seguinte: The Constitution specifically prohibits discrimination based on sex, and women now have access to education, employment, and governmental services. Então, o que esse final de parágrafo afirma? Que a Constituição do país ou as leis do país proíbem discriminação baseada em sexo e hoje em dia as mulheres têm acesso à educação, emprego e serviços governamentais. Portanto, sim, há referência a uma proteção legal, institucionalizada. Mas vamos dar uma olhada nas opções seguintes. Letra D. Representatividade da mulher em cargos políticos. Bom, o máximo que o texto afirma é o seguinte: Despite these efforts, então, a despeito ou apesar
destes esforços mencionados nos 2 parágrafos anteriores, women are still underrepresented in the government. As mulheres ainda são pouco representadas no governo. Porém, não é em torno desse fato que são sustentadas as tomadas de decisões mencionadas no enunciado. Por isso que essa opção a gente também descarta. Letra E. Criação de auxílio à mulher abandonada pelo cônjuge. Bom, realmente, o texto afirma o seguinte: In that same year, nesse mesmo ano, it also became a crime to abandon one's family or pregnant spouse for more than 2 months. Então, o que passou a ser considerado crime no país? Abandonar a família ou uma cônjuge grávida por mais de 2 meses. Not to pay food support, então não pagar a pensão alimentícia. Or to engage in sexual harassment, ou cometer assédio sexual. Porém, essas novas leis são citadas como exemplos de mecanismos legais mencionados anteriormente. Não se tratam, portanto, da ideia principal do texto. Então, a opção correta realmente é a letra C. Questão número 6. Observe a tabela abaixo, composta por palavras presentes no texto 4. Algumas palavras e traduções estão faltando, porém podem ser inferidas pela observação das informações já preenchidas. Tendo isso em mente, complete a tabela com as informações restantes. Então, quais informações que a gente pode ou não encontrar sintetizadas nessa tabelinha? Palavras presentes ao longo do texto, afixos, ou seja, prefixos e sufixos presentes nessas palavras e suas respectivas traduções. Primeiro exemplo. Como que fica em inglês a palavra desemprego? Sendo que a tabela já dá uma dica de que ela começa com o prefixo un, de negação, e o sufixo ment, formador de substantivo ou de condição. Bom, a palavra employ, de forma isolada, significa empregar. Se a gente acrescenta o sufixo ment, a gente transforma esse verbo num substantivo. Como que fica a tradução? Emprego. Acrescentando o prefixo un, de negação na frente, temos a palavra unemployment, desemprego. Só para efeitos de comparação, como que a gente se refere a um empregador, alguém que emprega outras pessoas? Employer, com o sufixo er ao final. Já o empregado, ou a pessoa que é empregada, é o employee. Outro exemplo presente no texto. As chamadas homekeepers. Lembrando que o sufixo er é formador de substantivo e se refere a uma pessoa que faz algo. E keep, isoladamente, é um verbo que significa manter. Home, por sua vez, lar. Portanto, como que a gente traduziria? Em uma palavra, como que a gente se referiria a uma pessoa que cuida do lar? Como dona ou dono de casa, ou no caso de uma pessoa que é empregada para exercer essa função, empregada doméstica ou caseiro. E como que ficaria a palavra relativamente em inglês, sendo que o sufixo li, como nós já vimos anteriormente, é formador de advérbio? Relative
isoladamente no contexto do texto que a gente acabou de ler, significa relativo. Então, o advérbio relativamente é relatively. Lembrando que em outros contextos, em outras situações, a palavra relative pode ser utilizada para se referir a parentes, membros de uma família. E quanto ao vocábulo underrepresented, se under é um prefixo indicador de muito pouco e represent significa representar, como que fica a tradução? Pouco representadas. Número 7. Relacione os marcadores discursivos a seguir, destacados no texto 4, com seus respectivos significados. Então, a letra A é o linking word also, que está na sentença this industrialization also led to women being promoted faster. Então, percebam que ele acrescenta uma informação nova ao texto. Portanto, o sentido dessa palavra é de adição. Número 3. Letra B. Consequently, que está lá no meio do segundo parágrafo, quando o texto diz Consequently, with that trend continuing, hired housekeeping and childcare have become relatively new and important industries. Então, como que o serviço doméstico contratado é referenciado no texto como uma consequência da entrada de mulheres no mercado formal de trabalho. Então, consequently é o equivalente ao nosso consequentemente e tem o sentido de conclusão. E quanto ao exemplo de however, o que vem antes dele? Ele afirma, historically, women have had subordinate roles in Mauritian society. Então, historicamente, as mulheres têm tido papéis subordinados nessa sociedade que é descrita no texto. However, the Constitution specifically prohibits discrimination based on sex. O que vem depois do conectivo? A informação de que a Constituição desse país mencionado proíbe discriminação. Portanto, temos duas informações postas em situação de oposição ou contraste. Portanto, o sentido de however é o número 1, contraste. É o equivalente ao nonetheless. Letra D. Furthermore, tem o sentido de adição também, quando ele menciona uma lei promulgada em março de 98, March 1998, ele está adicionando uma informação nova ao texto. E letra E, despite, tem o sentido de concessão, pois como que ficaria a tradução do trecho despite these efforts? A despeito destes esforços, ou apesar destes esforços, women are still underrepresented. Então, há um sentido de contraste expresso por essa linking word, mas que não anula os esforços mencionados nos parágrafos anteriores. Número 8. Qual é o tempo verbal predominante no texto? Destaque palavras que justifiquem a sua resposta. Bom, alguns dos verbos mais importantes encontrados ao longo desse texto são joined, algo como adentraram, ou passaram a fazer parte de, que é um verbo regular, terminado em ed. Increased, também regular, com o sufixo ed no final, que significa aumentaram. Gave é um verbo irregular, que é o passado de give, deu.
E became é o passado de become, se tornou. Become com a letra O. Portanto, o tempo verbal predominante no texto é o passado simples, que se refere a ações finalizadas ou acabadas no passado. So, folks, that's all for today. Se tiverem qualquer dúvida, me avisem nos comentários, tudo bem? See you next class.